as abominações do templo. Esse é o tema da lição 3, que hoje estudaremos em mais uma videoaula no canal da IBD Eduardo Oliveira. Para a glória do Senhor, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Estamos estudando sobre a justiça divina, que é a temática geral do trimestre, e um estudo com base no livro do profeta Ezequiel. Tivemos a primeira lição com uma visão panorâmica do livro. Pudemos ter uma visão geral do que temos ao longo do livro do profeta Ezequiel. E na lição passada, a lição número 2, nós estudamos sobre a temática Vem o Fim, abordando o capítulo 7 do livro do profeta Ezequiel, e com uma abordagem profética, uma abordagem de cunho também escatológico. E hoje temos uma abordagem sobre o capítulo 8 do livro do profeta, que é uma lição também muito boa e uma lição com cunho com conteúdo impactante, forte, um tanto profundo e muito importante, interessante também a ser estudado, importantíssimo para nós aprendermos lições para as nossas vidas, principalmente no que diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso Deus, o Criador do Universo. Nós temos aqui, então, uma abordagem sobre essa questão das abominações. E para nós começarmos, eu gostaria já de focar nesta palavra, a palavra abominação, né? Que aborda principalmente, dentro do contexto da lição de hoje, trata especialmente sobre a questão da idolatria, que era um dos pecados, e aqui o que estava na lição de hoje mostra o que estava em evidência quanto ao pecado que estava sendo cometido pelo povo de Deus, os judeus. Nós vemos que a abominação diz respeito a algo que causa repulsa, ódio, algo que causa nojo, algo extremamente ruim. Então, o que estava acontecendo no meio do povo é que eles estavam cometendo pecado contra Deus, e que esse pecado era para Deus algo abominável, que inclusive nós temos aqui em evidência a questão da idolatria. E nós vemos em vários textos da Bíblia que Deus mostra que é uma das coisas que mais fazem um povo sofrer, é o pecado da idolatria. Que a Bíblia deixa claro que é algo abominável diante de Deus, é algo que causa repulsa diante de Deus, que causa horror aos olhos de Deus, é algo odioso para Deus, é algo que é tido por Deus como o cúmulo do pecado do ser humano, do erro humano. Porque a idolatria diz respeito a pegar, é como se você, de forma simplificada, pegasse algo que é de Deus e transferisse para outro ser ou outra pessoa. É pegar a glória de Deus e transmitir para outra pessoa. É pegar a glória de Deus e transmitir para outro ser. Aquilo que é de Deus deve ser somente, exclusivamente a Deus. Então a idolatria é quando nós adoramos um outro ser, quando nós reverenciamos outro ser. Então, o que estava acontecendo no meio do povo de Deus é que eles tinham virado as costas para Deus e estavam servindo, reverenciando, adorando seres, adorando até animais, coisas horríveis que vamos ver de forma mais detalhada mais a seguir. Então nós vemos que Deus, no capítulo 8 do livro de Ezequiel, o livro mostra que Deus revelou para o profeta Ezequiel os terríveis pecados que estavam sendo cometidos pelo povo de Deus, e o pior, dentro do templo do Senhor. O capítulo 8 de Ezequiel revela, Deus revelando ao profeta Ezequiel coisas abomináveis, coisas que estavam causando ódio
em Deus pelas atitudes do seu próprio povo. Atitudes abomináveis que estavam acontecendo dentro do templo de adoração a Deus. Então, nós temos no nosso texto áureo o versículo 6 do capítulo 8 de Ezequiel, que diz: E disse-me Deus dizendo para Ezequiel: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que eles estão cometendo. Aí Deus diz algo para ele no final desse versículo, triste e impactante. Tudo que tu estás vendo é horrível, é terrível. E infelizmente, Deus diz para o profeta Ezequiel: ainda farão coisas piores. Deus diz: você verá, ou seja, ainda tem coisa pior. Você verá ainda maiores abominações, né? Então, a nossa verdade prática diz que o lugar mais sagrado da terra, o lugar mais sagrado da terra santa, se tornou o centro das abominações. Imaginemos, o lugar mais sagrado da terra santa, o lugar mais sagrado de Jerusalém, era o templo, o lugar de adoração a Deus. E no lugar mais santo, o lugar mais sagrado da terra santa, no templo do Senhor, estavam sendo cometidas os maiores pecados contra Deus. Estavam acontecendo coisas das mais terríveis que o ser humano pode fazer contra Deus, que é transferir a glória de Deus para outro ser. E nós vemos que Deus revela isso para o profeta Ezequiel, aquilo que estava acontecendo, aquelas coisas terríveis que estavam acontecendo dentro do templo, dentro do lugar de adoração ao Criador. E ali, a nossa verdade prática prossegue, concluindo aqui, a nossa verdade, a parte final da verdade prática diz: e isso serve, ou seja, essas coisas que estavam acontecendo, esses pecados, essas abominações, serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. E é o que nós temos visto. Nós estamos caminhando para o final. E cada dia que se passa, isso tem ficado cada vez mais forte, mais terrível. Pessoas que se apostatam da fé. Pessoas que se afastam de Deus. Pessoas que viram as costas para Deus. Pessoas que passam a agir como inimigos da fé. Pessoas que outrora serviam a Deus e que são os primeiros a falar mal da igreja, a falar mal da Bíblia, a falar mal do próprio Criador do Universo. É a apostasia dos últimos dias, cujo prenúncio aconteceu já muito tempo antes de Cristo, nos dias do profeta Ezequiel. Então, nós temos para essa lição o fato de que ela leva os crentes, ou seja, a igreja dos dias atuais, a fazer uma reflexão profunda sobre os problemas, a ruína, os prejuízos morais e espirituais que a idolatria pode causar na vida de quem serve a Deus. É analisarmos essas terríveis abominações que o povo de Israel cometeu e refletirmos sobre os terríveis prejuízos morais e espirituais que o crente pode ter se incorrer no mesmo pecado da idolatria. Então, nós temos uma lição importante, chocante, mas que nos traz lições para que possamos entender que nós precisamos ter cuidado para não cometermos o erro assemelhado ao do povo judeu. Primeiro tópico da nossa lição, sobre a visão. Segundo tópico, sobre as abominações. Terceiro tópico, ainda sobre as abominações. Primeiro tópico, sobre a visão. Nós vemos que no capítulo 1, versículo 2 de Ezequiel, já no início do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, o livro já começa mostrando que Ezequiel tivera uma visão. Deus deu uma visão a Ezequiel.
Essa primeira visão ela é maravilhosa. Essa primeira visão é Deus mostrando para Ezequiel a visão da carruagem da glória de Deus. Deus mostrou para Ezequiel na primeira visão a sua glória. A glória de Deus foi revelada para o profeta Ezequiel na sua primeira visão já, que é narrada já no primeiro capítulo do livro. E nós vemos, conforme a nossa lição, que um pouco mais de um ano depois, 14 meses após essa primeira visão de Deus, algo que Deus ali mostrou para o profeta Ezequiel, num primeiro momento, que foi glorioso, que foi maravilhoso, que é relatado no capítulo 1 do livro, no capítulo 8, 14 meses depois, Deus dá uma segunda visão para o profeta Ezequiel. Deus mostra pela segunda vez algo importante para Ezequiel. A diferença está no conteúdo. Na primeira, Deus mostra a sua glória. Na segunda, Deus mostra o que o povo estava fazendo. Na segunda, conforme a nossa lição aqui, nós vemos que Deus mostra no 6º ano, no capítulo 8, uma nova visão. A nossa lição diz: mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Então, nós vimos na lição passada que Deus anunciou por meio do profeta Ezequiel o fim, que diz respeito a um período de ruína, de tristeza para o povo, de castigo, de juízo para o povo de Deus. No capítulo 8, Deus revela para Ezequiel que o povo estava cometendo pecados terríveis e que isso justificava a ira de Deus que estava vindo sobre os moradores de Jerusalém. Nós vemos que nesse período a cidade de Jerusalém e o templo de adoração, o templo que existia ali em Jerusalém, ainda não haviam sido destruídos. O povo ainda tinha a sua cidade, e ainda tinha o templo, mas por conta de eles terem virado as costas para Deus, estarem cometendo pecado de idolatria, Deus já tinha mostrado, já tinha revelado, já tinha falado que viria castigo. E que nesse contexto de ira divina, de castigo de Deus, teria a destruição do templo e teria a destruição da cidade, destruição de Jerusalém. E que o povo seria levado cativo, que eles iriam sofrer, que haveria ira, que haveria castigo, que haveria juízo, porque eles tinham virado as costas para Deus. Segundo subtópico, as visões das abominações do templo. Nós vemos que essa visão ela é diferente das outras visões que o profeta teve. Nós vemos que o profeta Ezequiel foi levantado através de uma ação do Espírito Santo de Deus, e ele ficou entre o céu e a terra, e foi levado até Jerusalém, na visão. Deus elevava ele até o alto, e ali Deus levou ele até Jerusalém, e ali a nossa lição mostra que as visões de Deus revelam fatos que estavam acontecendo no momento em que Deus estava dando aquela visão, aquela revelação para o profeta Ezequiel. Então, quando o Espírito Santo eleva o profeta em visão e leva a sua visão até Jerusalém, chega ao templo, naquele momento que Deus está levando Ezequiel em visão até o templo de Jerusalém, naquele momento, naquele instante, estavam sendo praticadas aquelas abominações, aquelas coisas repulsivas diante de Deus, aquelas coisas odiosas aos olhos de Deus. Então, Deus estava mostrando em tempo real o que estava acontecendo para Ezequiel, o que estava acontecendo dentro do templo, no lugar de adoração. Então, Deus mostra coisas que estavam acontecendo no ato da revelação e coisas que ainda iam acontecer a curto, médio e longo prazo. E até mesmo no contexto escatológico. Então, Deus estava dando uma visão, Deus deu uma visão para o profeta Ezequiel, revelando para ele coisas que estavam acontecendo naquele momento, coisas que iriam acontecer nos próximos, em um curto espaço de tempo,
coisas que iriam acontecer a médio e longo prazo, e também revelou coisas a respeito dos fins dos tempos. Ou seja, Deus revelou para Ezequiel também parte daquilo que iria acontecer no fim dos tempos. Ou seja, uma revelação de cunho escatológico, que diz respeito às últimas coisas, os últimos dias. Terceiro subtópico, como entender as visões de Deus? Nós vemos que Ezequiel ele foi transportado em espírito. Ele estava na Babilônia, nós podemos ver na lição de número 1, que Ezequiel foi levado de Jerusalém para a Babilônia cativo com o povo judeu. Ele estava entre os que foram levados cativos. E estando em Babilônia, Deus usava ele para falar com o povo. Aí Deus, em visão, o levou até Jerusalém. Então nós vemos que era uma visão em tempo real, mas que não foi uma presença física de Ezequiel. Ezequiel não saiu fisicamente da Babilônia, foi em espírito. Foi através da visão que Deus deu, que ele foi transportado em espírito para Jerusalém. Né? Nós vemos que no versículo 3 do capítulo 8 de Ezequiel, o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, ou seja, o Espírito de Deus o levou em espírito a Jerusalém, ou seja, me levou em visões. Então é que nós entendemos que não foi literalmente, não foi fisicamente. Né? É uma experiência assemelhada à que nós vemos do apóstolo João em Apocalipse, né? Conforme Apocalipse 1, verso 10. A nossa lição diz que Deus introduz o profeta, Deus introduziu o profeta no interior do templo através da visão e lhe mostrou 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Se nós temos um templo para adorar a Deus, e ao invés de adorar a Deus, o povo está adorando outro ser, adorando a ídolos, adorando a coisas abomináveis, isso vai levar esse povo à ruína, isso vai distanciar o povo de Deus e vai trazer consequências, com certeza, sempre traz consequências terríveis. Então nós vemos que tinham ali 4 oficiais, 4 pessoas que estavam no templo, 4 pessoas que deveriam estar servindo a Deus, 4 pessoas que estavam ali para fazer a vontade de Deus, para buscar a Deus, para cooperar no templo. E conforme nós vemos aqui, estes e algumas mulheres estavam praticando estavam com terríveis práticas de idolatria. Segundo tópico, sobre as abominações. Então nós podemos ver aqui sobre como foi a visão, como Deus deu essa visão para o profeta Ezequiel. Aí nos tópicos 2 e 3 nós vamos ver quais eram essas abominações. Vamos ver alguns detalhes a respeito dessas abominações. Nós vamos ver de forma mais aclarada como foram essas abominações, como foram essas práticas abomináveis diante de Deus que o povo estava cometendo. Né? Primeiro, a imagem de ciúmes. Nós vemos no versículo 5 do capítulo 8 que o texto bíblico diz que da banda do norte, à porta do altar, estava uma imagem de ciúmes. Ou seja, perto do altar, o altar é lugar de adoração. O altar é para onde nós vamos para buscar a Deus. E na porta do altar, na porta do lugar em que se busca a Deus, perto do lugar de se buscar a Deus, tinha uma imagem que eles adoravam. O texto do livro do profeta usa a expressão imagem de ciúmes. O que quer dizer essa imagem de ciúmes? Era uma imagem que estava causando em Deus tristeza, ódio, algo que estava deixando Deus irado contra o povo. Porque estavam dando o que era para Deus para aquela imagem, para aquele ser, que segundo eles era algo a ser adorado. Essa imagem
era algo que estavam adorando, né? Que esse termo que o livro cita no versículo 5 do capítulo 8, diz respeito, é um termo que em hebraico quer dizer ídolo. Né? Ou seja, é algo que está sendo motivo de idolatria, de se reverenciar ou de se dar a aquele ser aquilo que é de Deus. E nós vemos aqui na nossa lição que o uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Por quê? Porque se tem uma coisa que Deus quer de nós quanto à adoração, é exclusividade. No que diz respeito à adoração, Deus não quer prioridade. Deus quer exclusividade. Porque no que diz respeito à adoração, se Deus é para alguém prioridade, é porque alguém adora primeiro a Deus e depois a outro ser. Mas Deus não quer prioridade quanto à adoração. Deus quer exclusividade. Por quê? A Bíblia mostra, inclusive nós vemos no livro de Isaías vários versículos dizendo: eu sou Deus e não há outro. Fora de mim não há Salvador. Fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, nós vemos que o maior livro da história, a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, o livro por excelência, a mensagem por excelência, que é a Santa Escritura, nos mostra firme, categórica, de forma firme e categórica, e também indiscutível, que só existe um Deus verdadeiro, o Criador do universo, o Senhor dos céus e da terra, o que controla todas as coisas sob o Deus na mão do qual está todo o poder. Então nós vemos que Deus, que é o único Deus, não quer que tratemos ninguém, nenhum outro ser como Deus. Nós temos que entender que Ele é o único, que é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa reverência. Segundo subtópico, o culto aos animais e aos répteis. Imaginem essas terríveis coisas que estavam acontecendo no meio do povo. No versículo 10 do capítulo 8, o texto bíblico diz: e entrei e olhei, diz o profeta Ezequiel na visão. Ele entrou no templo em visão, olhou, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos estavam dentro do templo, pintados nas paredes, em todo o redor, segundo diz o profeta Ezequiel. Onde ele olhava, tinha animais pintados, todo tipo de animais impuros, ídolos pintados nas paredes, onde eles se aproximavam para reverenciar, para adorar. Então esse segundo subtópico do segundo tópico mostra esse culto pagão, esse culto de uma adoração falsa, de uma adoração não verdadeira, que tem o seu aspecto secreto e clandestino, porque o povo estava ali trancado dentro daquele templo, ao invés de adorar, de buscando a Deus, adorando a animais, a ídolos, até animais imundos, como diz o texto bíblico. Então nós vemos que o profeta Ezequiel, ele viu ali pintado naquelas paredes, no interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis, répteis, além de ídolos que o povo estava adorando. Ou seja, é a chamada zoolatria, adoração aos animais que estava acontecendo. É uma espécie de idolatria que é típica dos egípcios, e o povo de Deus, os judeus, estavam aderindo a esse tipo de idolatria chamada zoolatria, que é a adoração a animais. Terceiro tópico para nós finalizarmos, terceiro subtópico para nós finalizarmos o segundo tópico. Os 70 anciãos.
Nós vemos no versículo 11 do mesmo capítulo 8, que diz: e 70 homens dos anciãos da casa de Israel estavam em pé diante das pinturas. Então o profeta Ezequiel, naquela visão, ele viu que tinha 70 homens. O texto, essa expressão, anciãos, em hebraico diz respeito a uma pessoa idosa, e no grego diz respeito a o mais velho, ou seja, dentre os filhos de Israel, dentre os judeus, os mais experientes, dos mais experientes, das pessoas anciãs, dos idosos, pessoas ali que já tinham uma vivência, tinham experiência, com certeza já tinham visto Deus fazer muitas coisas, ouvido falar de muitas coisas que Deus tinha operado. Que é uma palavra que diz respeito àquelas pessoas que exerciam algum tipo de liderança, os anciãos de Israel. Essa palavra tem uma conotação que diz respeito a líderes, a pessoas idosas, pessoas experientes, líderes. E dentre esses, tinham 70 que estavam lá, nesse pecado de idolatria. Então mostra que o povo e a liderança estava nesse pecado, estavam arruinados espiritualmente, tinham virado as costas para Deus, estavam cometendo essas abominações. E o que é, conforme nós lemos na Bíblia, uma afronta contra Deus, a idolatria. Terceiro tópico, ainda sobre as abominações. Primeiro, o ritual de Tamuz. Nós vemos que no versículo 14, o texto diz, no capítulo 8 de Ezequiel: à entrada da porta da casa do Senhor estavam mulheres assentadas, chorando por Tamuz. O que quer dizer esse versículo? O que nos revela essa expressão? Tinham mulheres sentadas na porta da casa de Deus, na porta do templo, clamando, chamando, chorando por Tamuz. Ou seja, estavam buscando Tamuz. Quem era Tamuz? Era uma divindade dos babilônios. E agora eles estavam adorando esse deus babilônico, Tamuz, deus da vegetação, deus dos rebanhos, que era para os babilônios, Tamuz era o deus da fertilidade, o deus que dava vida à vegetação, aos rebanhos. E ali aquelas mulheres estavam crendo na divindade babilônica, na divindade caldeia, e buscando esse deus Tamuz para terem filhos, para gerar filhos. As mulheres estavam chorando, clamando ali em favor desse deus para gerar filhos. Como se esse deus, que para os babilônios era o deus da fertilidade, pudesse lhes dar filhos. Se nós sabemos que o único Deus, criador de todas as coisas, que criou o ser humano, que dá a vida, é o criador do universo, é o Senhor Deus, o Senhor Jeová, o Senhor dos céus, que também é Senhor da terra. Então nós vemos que era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras. Ou seja, as carpideiras eram as mulheres que tinham a função de chorar em velórios, de lamentar nos velórios. Eram as pranteadoras profissionais. E elas tinham realizavam uma vez por ano um ritual de lamento em favor dessa divindade Tamuz, crendo que esse Deus, essa divindade, iria fazer chover na terra, porque acreditavam ser o Deus da fertilidade. E agora o povo de Deus estava seguindo essa divindade, cometendo essa abominação. Então nós vemos que, segundo a nossa lição cita, que parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético. O sincretismo é quando se junta, quando se reúne diferentes tipos de religião, de religiosidade. Aí aqui subentende-se que elas estavam num culto sincrético, ou seja, adorando ao mesmo tempo a Javé, o Criador do Universo, ao Senhor, e a essa divindade Tamuz. Buscavam tanto ao Criador do Universo quanto a Tamuz. Poderiam até estar buscando a Deus, mas estavam errados, porque estavam buscando, como se diz assim, existem duas divindades,
Eu vou buscar as duas. Se uma não me responder, a outra responde. Aí o que acontece? Uma não responde porque é uma divindade falsa. É uma falsa religiosidade. Na outra não se tem resposta porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então não vinha resposta de Tammuz porque não era Deus de verdade. Não era uma religiosidade verdadeira. Não era uma espiritualidade verdadeira. Né? E não vinha resposta de Deus porque Deus não iria compactuar com a idolatria. Segundo, os adoradores do sol. Nós vemos que Deus revela para o profeta Ezequiel que 25 pessoas, 25 homens estavam ali, mas estavam de costas para o templo e adorando ao sol. Mais uma forma, mais um pecado que afronta o único e verdadeiro Deus. Alguém deixar de buscar o único Deus para buscar, para adorar, para reverenciar a natureza, o sol. A nossa lição cita que todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. A apostasia é se afastar de Deus. Então todo esse ritual que eles faziam, essas falsas divindades, estava revelando que eles estavam se afastando de Deus de forma generalizada. Muitos do povo de Deus tinham se afastado de Deus. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Deus queria essa ruína? Não. Deus quer o mal para o seu povo? Não. Deus quer levar juízo para o povo? Não. Mas a corrupção espiritual estava tão grande, havia se generalizado de tal forma que o fim era inevitável, ou o caos era inevitável. Então, não havia outro remédio diante da situação a não ser a destruição tanto do templo quanto da cidade, infelizmente. Terceiro e último subtópico, os anciãos na casa do profeta. Nós vamos aqui finalizar retornando ao começo da profecia, à abertura da profecia, ao início do capítulo 8 de Ezequiel, que mostra que a nossa lição diz que parece que esses anciãos, essas pessoas mais idosas, líderes do povo judeu, exerciam autoridade sobre os seus irmãos, as pessoas simples do povo, que tinham sido levadas de Jerusalém para a Babilônia, os exilados. Dentre os que tinham saído de Jerusalém e foram para a Babilônia, os anciãos pareciam exercer certa liderança sobre o povo. E muitos deles estavam, como acabamos de ver, tinham virado as costas para Deus. Então nós vemos aqui que os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. Aí, para finalizar, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Então, tanto os que deveriam ser líderes do povo estavam prejudicando o povo, porque foram os primeiros a pecar, muitos deles, também os falsos profetas estavam levando o povo à ruína. Tanto os que foram exilados para a Babilônia, quanto os que haviam ficado em Jerusalém, porque ficou uma parte do povo em Jerusalém, estavam sendo influenciados de forma negativa. Então, nós vemos que o pecado estava generalizado. Para nós concluirmos, nós podemos ver e aprender com as 4 cenas do pecado cultico vistos na segunda visão do profeta Ezequiel, que um Deus santo não tolera o pecado. Isto que nós temos estudado nos ensina sobre a responsabilidade que temos na santidade com a adoração e o estilo de vida que temos que ter como crentes, como servos, como cristãos, como crentes em Jesus. Se Deus permitir, breve traremos a 4ª videoaula sobre quando se vai a glória de Deus, lição de número 4. Hoje é 15 de outubro e eu finalizo parabenizando a você, professor. Se você é professor, hoje é o dia em comemoração à sua profissão, à sua atuação.
E eu quero parabenizar cada um, em especial os professores que ensinam a melhor coisa, que é a palavra de Deus. Parabéns para você, professor da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando, que Deus continue abençoando a todos. Que continuemos aprendendo, que continuemos frequentando a Escola Bíblica Dominical. E que o Espírito de Deus nos ajude a entender melhor a sua palavra. Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.